Olá, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo com o aprovado. Hoje eu converso com a Aline Vosgrau, aprovada no concurso do CNU no bloco 8 para o órgão MAPA. Ela foi aprovada para o cargo de agente de inspeção sanitária de produtos de origem animal. Em 20º lugar, vai contar para a gente então um pouquinho da trajetória dela e como foi essa escolha, por que que ela decidiu prestar concursos públicos. Então seja bem-vinda aqui ao nosso canal, Aline. Parabéns, viu, pela aprovação. Obrigada, obrigada, Ana. Ô, Aline, já conta aqui pra gente de onde você é, a sua formação também. Eu sou nascida em Goiânia, mas eu moro em Brasília desde 2015, que foi quando eu entrei no serviço público como cargo comissionado. E eu tenho formação técnica em técnica agrícola, né? E também sou engenheira de aquicultura. Eu me formei na Federal de Santa Catarina, que é onde a minha família é originária, né? Minha família é lá do Sul. Quando eu vim para Brasília, eu entrei no Ministério da Pesca e Aquicultura, né? Que é o ministério originário, né? Da minha formação. E eu trabalhei lá de 2015 até 2023, como cargo comissionado, que foi a motivação minha principal para começar a fazer concursos públicos, porque vivenciei 8 anos de serviço público federal, né, passando pelos ministérios, inclusive passei pelo MAPA 2 vezes, e foi o que me motivou a fazer, né, a ser uma servidora efetiva, principalmente do Ministério da Agricultura, que é um ministério centenário, que é um ministério muito forte e que traz para nós também uma. É basicamente o produto brasileiro, né? Que tem um pouco a ver com a minha formação também. Legal. E essa é a sua primeira aprovação? É a minha primeira aprovação. Mas não Tá. é a minha primeira prova. Não foi a minha primeira prova. Antes de uma aprovação, vem várias reprovações, né? Você começou a estudar Vieram. cursos quando? Que ano? Olha, eu comecei a estudar um pouco antes do concurso da Receita Federal, que teve agora para trás. Não me lembro que ano que foi, 2022, 2021. E um pouco antes eu estudei para uma prova da Polícia Civil aqui, mais para teste mesmo, assim, né, para ver como é que eram as provas. Tempo, né, leitura de prova, essas coisas. E daí eu comecei a estudar, eu comprei o curso, né, da Receita Federal, do Estratégia, né, para poder estudar, só que eu acabei engravidando e aí eu não consegui estudar direito para a prova da Receita. E aí depois começou esse boato do CNU, da prova do mapa, que o mapa, como eu estava lá no mapa, né, eu fiquei sabendo que o mapa ia abrir algumas vagas, né, e aí eu comecei a tentar focar um pouco mais para essa parte, estudando a parte básica de português, raciocínio lógico, direito constitucional, administração, que é o que sempre tem nas provas, né? Que eu percebi que tem em todas as provas, para depois conseguir estudar direcionado para a vaga que eu queria. Legal. E aí, quando saiu, então, o edital do CNU, como foi a sua organização? Tinha que conciliar com o seu trabalho? Quantas horas por dia que você conseguia estudar? Quando saiu o edital, eu comecei a estudar, eu comecei a estudar com o material que eu já tinha, né? Porque eu estava trabalhando na época, e eu estudava 1, 2 horas por dia só, que era o tempo que eu tinha, né? O que aconteceu foi que quando saiu a prova do CNU, né, que teve aquela complicação com o Rio Grande do Sul, que as provas foram, né, adiadas para mais para frente. Foi numa época em que eu estava saindo do meu trabalho, né? Eu saí do trabalho que eu estava lá no governo, e aí eu tinha acabado de engravidar novamente do meu segundo filho, né? Então eu tinha um filho pequeno e estava grávida quando saí do meu trabalho. E aí, o meu marido, ele falou, não, eu vou comprar para você então, né, o pacote para você poder estudar exatamente o que você precisa, porque é da sua área, é o que você quer, você tem potencial, então você vai fazer isso agora. Então, eu acabei estudando no fim da minha gravidez, da minha segunda filha, que foi o sétimo, oitavo e o nono mês. Aí, durante o puerpério, eu não consegui estudar. E depois eu estudei mais uns 4 meses. Que aí foi depois que a minha filha já estava bem, já estava um pouquinho maior. Aí eu consegui estudar mais 4 meses até o dia da prova, né? Foram 7 meses de estudo, basicamente.
E você conseguiu fechar o edital? Estudar todo o conteúdo? Olha, eu estudei a parte principal das matérias específicas. Porque como eu já estava estudando antes português, raciocínio lógico e administração, eu já tinha uma boa base dessa parte que é a parte de conhecimentos básicos, né, que eles chamam. Então, eu dei um foco maior na parte específica, que foi o que me ajudou bastante com a nota. Você disse que seu marido, então, que comprou o curso para você. Em que momento que vocês se conheceram, que vocês decidiram que seria o estratégia, o parceiro nessa caminhada? Ana, já tem bastante tempo, porque o meu marido, ele pesquisa muito antes de comprar qualquer coisa. Então, quando eu comecei a estudar lá atrás na Receita Federal, para a Receita Federal, foi ele que pesquisou, né, os cursos que tinham disponíveis, né, para eu poder fazer. E ele falou: Olha, Aline, vendo assim as aulas disponíveis, os materiais, as notas, os comentários, ele disse que o estratégia era o que estava melhor, assim, na opinião dele. E eu aceitei, né, a opinião dele. E para mim foi ótimo. Um O que que resultado você achou? extremamente positivo. O que que você gostava das ferramentas? Eu sou uma aluna do tipo old school, né, das antigas. Então, eu gosto de ver alguém falando comigo. Então, assim, eu não gosto, por exemplo, de ler demais. Eu me perco, eu não sei, eu não consigo. Eu gosto de um professor falando, igual eu estou falando com você agora, me dizendo o conteúdo e eu anotando em caderno. Então, eu anotava em caderno, canetinha colorida, aquela coisa toda. Então, eu revisava com o meu próprio material, né? Assistia muita videoaula, pegava muito resumo, e eu gostava muito das aulas, de exercícios resolvidos, que o professor fazia os exercícios explicando para gente, né? Essas eram as aulas para mim as melhores, porque é um método que eu gosto, né? Que eu aprendo muito mais rápido. Legal. Você chegou a fazer simulados também? Fiz vários, fiz vários. Eu fazia, inclusive, de outras provas que não tinha nada a ver com o meu cargo, nem o concurso que eu tava prestando. Eu fiz da polícia, fiz da Secretaria de Fazenda dos estados que estavam tendo, né, bastante. Do TSE, fiz um monte, eu fui fazendo para poder treinar os exercícios, porque os exercícios para mim eram algo, a ferramenta mais eficiente para mim, digamos assim, porque eu aprendo muito com os meus erros. Então, assim, errar o exercício para mim era muito importante, porque eu me lembrava do erro e lembrava de qual era a resposta correta. Então, eu fazia muitos simulados, muitos. Eu via lá no portalzinho de notícias, ó, tem simulado. Eu começava a abrir as abas para começar a guardar e poder fazer os simulados. Eu fazia bastante. Na véspera da prova, naquela semana que antecedeu também, você mudou alguma coisa na sua rotina de estudos? Não, a única coisa que eu fiz foi não estudar no sábado. Não fiz nada no sábado. No sábado eu tirei assim realmente para não fazer absolutamente nada, descansar a cabeça, porque como eram dois turnos, né? E a prova foi de manhã e de tarde, eu sabia já que ia ser muito cansativo, porque eu já tinha feito outras provas que eram dois turnos. Então eu sabia que a primeira parte seria a mais fácil, porque era a parte de português, raciocínio lógico, redação. Então, eu sabia que eu ia estar com a cabeça descansada, mas a parte mais difícil, que eram as específicas, para mim seria mais difícil porque era de tarde, né? Então, eu não quis fazer absolutamente nada. Eu passei o dia inteiro assistindo televisão, dormindo, brincando com os meus filhos. E, ó, esqueci de prova. Relaxou. E aí, então, depois que você fez a prova, no período da manhã, da tarde, saiu confiante, com a sensação que tinha ido bem? Como que foi isso? Olha, eu saí bastante confiante, o que foi bastante estranho para mim, porque as outras provas que eu tinha feito, eu não tinha saído dessa forma. Eu até liguei para o meu marido, ele estava trabalhando no domingo, e quando eu saí da prova, eu falei para ele assim: ou a prova estava muito fácil, ou eu errei tudo. Então, ele falou: não, acho que você deve ter acertado, porque você está estudando há muito tempo e tudo, então você deve ter acertado. Mas eu saí assim achando que eu tinha acertado coisas demais, Uhum. né? Que eu tinha ido muito bem.
Então eu falei para ele, olha, é um bom sinal, eu acredito que eu posso ter ido bem. E aí, quando viu o seu nome na lista de aprovados, então, recentemente? Eu não estava apostando tanto assim, né, na aprovação, apesar de ter tido uma boa nota, né? E então, assim, quando eu vi que eu tinha passado em 20º, eu fiquei bastante surpresa. Fiquei bastante surpresa. Eu fui melhor do que eu imaginava. Porque eram 75 vagas e eu achei que se eu passasse, ia ser lá para o fim, lá para os 60, para os 70. Não achei que eu ia passar tão bem. Então, eu fiquei bastante feliz, porque foi um resultado de muito esforço para mim, porque estudar no fim de uma gravidez e depois de um puerpério, com duas crianças, é muito complicado. É muito complicado. Então, para mim, foi um resultado extremamente positivo. Extremamente positivo. Você conseguia estudar quantas horas por dia? De 2 a 4. De 2 a 4. Porque eu dependia muito do humor da minha filha, né? Meu filho já está na escola, mas eu dependia muito do humor da minha filha, que era recém-nascida, né? E eu estudava muito também de madrugada, né? Que ela não dormia. E aí eu assistia, eu colocava um fone, né? Ninando ela para ela poder dormir. E aí eu assistia aulas de revisão, né? Eu pegava aulas de revisão, ou então aqueles de exercícios resolvidos, que os professores resolviam os exercícios, né? Para eu poder lembrar, né? Fazer um resumo, né? Relembrar o que eu estudei no dia, ou então na semana. Então, me ajudava bastante as noites em claro. Primeira mãe que eu vejo falando bem das noites em claro, né? Acho que nunca veremos isso. Não, Mas o que que foi mais difícil para você, então? eu acredito que foi tentar conciliar a maternidade com os estudos, porque filho é uma coisa que te consome o tempo todo. Então, eu ter a disciplina de sentar e realmente prestar atenção, escrever, fazer as aulas, isso era bem complexo. Então, essa foi a minha maior dificuldade, mas eu consegui, como diz meu marido, ser obcecada. Eu fiquei obcecada pela coisa e isso fez com que eu conseguisse, pelo menos essa meta de 2 a 3 horas por dia, sábado, domingo, feriado. E aí, alguns dias eu estudava mais por conta da madrugada, né? Que aí eu ficava escutando acordada de madrugada. Bom, eu ia perguntar da sua vida social. Normalmente eu faço essa pergunta nas entrevistas, né? Mas acho que nem cabe aqui, porque com um bebê recém-nascido, estudando para concurso público, outro filhinho também, não existia, né? Não, não, vida social era muito difícil, muito difícil mesmo. A minha vida social era um dia ou outro sair assim com o meu marido para comer com as crianças mesmo, ou então jantar em família em casa. Eu ia muito para casa da minha sogra, né, que é quem me ajuda, é a minha rede de apoio, né? Então eu ia, era a minha vida social, era ir para casa dela, né, para ela me ajudar com as crianças também. E às vezes receber visitas do meu pai, do meu irmão, que vinham visitar os bebês, né? Então, assim, essa era a minha vida social, mas fora isso, a vida social vai começar agora. Que bom, né? Profissional novamente e a Graças a social. Deus. Graças a Nova Deus. fase aí para você. E o que que você pode deixar, então, de dica, uma mensagem aqui, principalmente para motivar as mães que estão nesse processo de estudo para concurso público? Olha, eu acho que como mãe, a minha principal dica é tentar conciliar a maternidade com um pouquinho de estudo, né? É claro que a gente não vai ter a mesma frequência de estudos de uma pessoa que não é mãe, que não está grávida, não está em puerpério, né? De estudar 8 horas, 10 horas por dia. Eu sou a prova de que estudar de 2 a 4 horas por dia é possível. E aproveitar, como eu falei, as madrugadas em claro, porque isso é de toda mãe, né? Isso é de todo filho, toda mãe, toda grávida também. Então, eu acredito que você aproveitar esses momentos, porque às vezes a gente fica lá no celular de madrugada, acordado no Instagram, na rede social, no X, né? E aproveitar esse tempo, né, para poder fazer uma revisãozinha, para poder ver um exercício ou outro, uma matéria que você acha mais difícil, né, para você poder aproveitar esses momentos, né? Você não vai deixar de estar ali com o seu filho, né, cuidando e dando atenção para ele, mas também ter o foco, né? Assim, por exemplo, eu estudava quando a minha filha estava dormindo, que é um momento que eu podia não estar dando atenção para ela. Então, por isso que eu estudava de 2 a 3 horas, porque dependia de quanto tempo ela dormia.
é possível conciliar e é possível você ter uma base boa para você passar estudando 4 horas por dia, desde que você tenha essa disciplina, né? Tem que ter a disciplina, porque às vezes dá vontade de desistir, né? Filho chorando, criança doente, a escola e é isso, dá vontade de desistir. Mas quando você está obcecado, quando você está obcecado, o resultado sempre é positivo. E vale a pena. Vale. Vale, Que porque bom. agora praticamente me aposentei. Praticamente me aposentei. Entrei no órgão que eu gosto, que é da minha área, que é da minha formação. Então, eu praticamente me aposentei num órgão muito bom, na cidade que eu moro. Vou precisar me mudar. Já trabalhei lá, já sei como é que funciona. Então, para mim, praticamente é uma aposentadoria já. Que bom, então. Fico muito feliz pela sua realização, por ter dado tudo certo nessa trajetória, você ter conseguido o órgão dos seus sonhos e te desejo sucesso, então, nessa nova etapa de vida, tá bom? Obrigada, obrigada, Ana. Obrigada Vocês por foram ter compartilhado. essenciais para isso, pode ter certeza. Ah, a gente agradece muito, viu? E tenho certeza que esse depoimento vai inspirar muita gente, principalmente muitas mães também que estão estudando. Com Então, muito certeza. obrigada mais uma vez. E para você que está aí assistindo, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e o seu comentário também, parabenizando a Aline. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos públicos, já sabe. Acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.